Bastante ameaçado de demissão desde que dispensou Hernan Crespo e escolheu Roger Machado para treinar o São Paulo, o executivo de futebol do tricolor Rui Costa deu entrevista nesta segunda-feira e surpreendeu todo mundo. Ele assegurou que, em caso de dispensa do Roger Machado, ele não pedirá para sair ao lado do técnico, abre aspas para o Rui, trabalho para o clube e não para o Roger. Essa declaração foi dada em entrevista à Rádio Bandeirantes. E cai por terra a especulação de que, em solidariedade ao treinador gaúcho, velho conhecido do Rui, eles trabalharam juntos muito tempo atrás no Grêmio, ele se solidarizaria e também deixaria o São Paulo. Rui nunca teve tanta autonomia no tricolor quanto atualmente. Ele passou seus 4 primeiros anos da gestão Júlio Casares abaixo do então homem forte do futebol, o Carlos Belmonte. Com a saída do Belmonte, o Rui foi ganhando espaço e protagonismo. E ele se sentia tão confiante que optou pela dispensa do Crespo, quando o time era líder do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Palmeiras, mesmo numa sequência de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota do Crespo. Na oportunidade, demissão já não pegou bem, e a escolha do Roger Machado foi ainda mais criticada. Roger que continua precisando de vitórias, a começar por essa terça-feira em confronto contra o Milionários na Colômbia, partida da Sul-Americana em que o São Paulo terá muitas baixas. 7 jogadores titulares absolutos, entre eles Caleri e Luciano, nem sequer viajaram. Até por isso teremos novidades. Coronel, goleiro contratado do futebol dos Estados Unidos, fará sua estreia no time principal como titular. Nicolas e Jorginho trabalharam como titulares no último treino antes da viagem e podem ser novidades para a partida dessa terça-feira. Na descrição. Após 3 meses de sua contratação, finalmente Carlos Coronel vai estrear com a camisa do tricolor. Demorou, mas finalmente tá chegando, hein? Segundo Gabriel Sal, Coronel deve ser titular hoje na meta São Paulina contra o Milionários da Colômbia pela Copa Sul-Americana. A partida é lá em Bogotá, na Colômbia, às 9h30 da noite no estádio El Chapín. Olha só, Roger Machado vai colocar um time misto, até mesmo um reservão, né? O titular do gol é o Rafael, foi relacionado, viajou com a delegação normalmente, contudo o Coronel pode finalmente receber a sua tão sonhada chance, né? O goleiro de 29 anos não jogou ainda pelo São Paulo, boa parte da torcida tá ansiosa para ver ele jogar, até porque ele foi contratado, né? O contrato não é tão simples assim também, é um contrato longo e até agora a gente não viu nada em relação ao Carlos Coronel. O São Paulo acertou a contratação do Carlos Coronel em janeiro, ele estava livre no mercado, o contrato foi assinado até o final de 2028, pô, 3 anos de contrato e você não colocou o cara para jogar ainda. Olha, vou te falar, viu, confesso que eu tô ansioso para ver o Carlos Coronel jogando, espero que ele possa fazer, se de fato estrear, espero que ele faça uma boa estreia, né? Pensando em rodagem de elenco, calendário apertado, aquela sequência insana de jogos, é importante você também dar sequência pro goleiro reserva, porque se acontecer qualquer coisa com o Rafael, o cara tem que estar com bagagem, o cara tem que estar com rodagem, tem que estar com minutos em campo, tem que estar ambientado à situação de jogo, né? E você deixar um reserva tanto tempo sem jogar, não é tão interessante assim. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre a questão de goleiros no São Paulo, porque o Zete, grande ídolo da história do clube, tá no clube desde 2021. Qual foi o goleiro que o São Paulo revelou? Que o São Paulo revelou e usou no time profissional? A gente vai precisar debater esse tema aí, mas vai assim. O São Paulo tem interesse na contratação de Wesley, ex-Palmeiras, Inter e Cruzeiro. O atacante atualmente pertence ao Al Rayyan do Catar. Ele é ponta esquerda e já tem a aprovação de Roger Machado, com quem trabalhou e foi destaque no Inter, né? Wesley é agenciado pela mesma empresa, rapaziada, que agencia também a carreira de Arthur, que veio também a pedido do Roger Machado e hoje é destaque absoluto, né? Na atual temporada, Wesley fez 12 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Claro que Wesley é um investimento considerado caro, obviamente, né? Até porque ele foi vendido pelo Inter ao Al Rayyan por 10 milhões de dólares, 54 milhões e 400 mil reais na cotação da época. O São Paulo tem interesse na contratação de Wesley, sim.
Ainda não há negociação em andamento, não há uma proposta oficial muito menos, contudo, a diretoria tricolor analisa as possibilidades de negócio para o meio do ano. Aí pode pintar um empréstimo ou uma outra engenharia financeira pela contratação. Vale ressaltar que o Ferreirinha vai receber propostas no meio do ano, clubes turcos estão interessados nele, e se a proposta for boa, São Paulo pode vender o Ferreirinha, aí vai ter que repor o setor ali, mas mesmo que não vendesse o Ferreirinha, eu acho que a ponta esquerda precisa de reforços, né, rapaziada? Tem o Ferreirinha, o Luca e o TT, mas os três oscilam bastante, os dois meninos, principalmente por conta da idade, né? Então eu acho que o São Paulo precisa de fato de um jogador mais pronto. Não que o Wesley seja a solução nos problemas, mas ele chega muito mais pronto do que Luca e TT, por exemplo, né? E é um bom jogador o Wesley, inclusive. Eu lembro dele dos tempos de Palmeiras, muito bom jogador, tá? Não é craque, mas é bom jogador. Pra nível Brasil, tá bom. E mais, né? Ele chegaria com a aprovação do treinador que pediu ele, né? O Roger pediu a contratação do Wesley. Você aceitaria o Wesley no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo a sua opinião. Zanca, o que você acha de Pinotti para presidente? Tom, ele me disse que não dá para fazer isso, que ele está numa fase profissional da empresa. Lembrando que ele é herdeiro do Grupo Natura. E acho que o Grupo Natura andou fazendo algumas aventuras aí. E, segundo ele disse, ele estava muito engajado na empresa dele. Ele não estava podendo se dedicar ao São Paulo e abrir mão de tudo dele para fazer isso. Até porque o São Paulo, para ser presidente, o cara precisa realmente abrir mão do pessoal dele, que não tem como. O cara não vai administrar a parte da empresa dele na Natura e, ao mesmo tempo, ser presidente do São Paulo, gente. É impossível. Assim, não é que é uma questão de boa vontade, é impossível. Senão, ele vai ter que delegar o comando do clube para outra pessoa. Ele não vai comandar o clube de forma efetiva. Foi o que ele me disse e eu acho que faz sentido. Então, talvez o Pinotti, ou ele vai conseguir abrir mão disso, e aí ele vai ter que dizer, ele até então disse que não, e eu falei com ele muito recentemente, ou ele vai ter que apoiar outro candidato. Zanca, está correto, foca aqui é São Paulo, UTV, bom dia. Rodrigo MG Lima, você é ignorante com o assunto política, estude um pouco. Tá bom, eu não quero falar de política, Rodrigo, me desculpa, querido, eu não quero falar de política. Aí tem uma questão diferente, assim, eu não quero falar de política, eu não gosto de falar de política e eu não tô nem aí para quem quer falar de política num canal de São Paulo. E se isso te incomoda, eu sinto muito, tá? Eu sinto muito. Aqui a gente fala de São Paulo. O meu partido aqui é São Paulo. Ademir Júnior, bom dia, Zanca, tudo bem? São Paulo planeja uma venda da Bobadilha. São Paulo não planeja venda de jogador específico nenhum. São Paulo vai ter que fazer venda e eu vou explicar para vocês aqui, como eu já venho falando faz meses, tem meses já, sobre o que vai ser essa janela do São Paulo. Por que o Rui Costa está forçando tanto a barra? Está forçando tanto a barra do... Como é que chama? De manter o Rui Costa até o meio do ano. Porque eles sabem que no meio do ano o São Paulo vai ter que fazer muitas vendas. E pela primeira vez, o Rui Costa vai ter, em tese, a carta branca e a autonomia de montar o time junto com o Rafinha como ele quer montar. E aí entra aquela coisa, ele fez isso na mudança do Crespo para trazer o Roger Machado, só que ele não teve tempo de fazer a mudança nas peças de jogadores. Certo? Então, o que ele quer? Ele só conseguiu trazer o Arthur. Para o meio do ano, se ele mantém o Roger Machado, ele vai fazer o planejamento de escolha e trocas, chegadas e saídas de atletas com o Roger Machado. Então, por exemplo, o Roger Machado ele quer mais um ponta esquerda para o São Paulo e ele quer mais um jogador que possa fazer também a ponta direita. E aí, por que a gente está falando isso? Porque hoje, vocês sabem, a gente tem o Arthur, e o Arthur está jogando todas. O Ferreirinha, ele não dá para contar o tempo todo, e a gente tem os meninos. Só que os meninos, eles oscilam. O São Paulo tem que vender no meio do ano agora. Então, assim, isso não é uma coisa do Rui Costa, tá? Não é uma coisa do Macis. Isso é uma obrigação do São Paulo, porque o São Paulo não consegue sobreviver se não fizer essas vendas. Então, nós temos dois caminhos para o meio do ano, é importante você prestar atenção nisso, que isso aqui é fundamental. Presta atenção para você ficar ligado nisso. O São Paulo tem que vender aproximadamente 150 milhões de reais no meio do ano agora.
O São Paulo tem dois caminhos. Contar com a sorte de conseguir a monetização através de jogadores que estão na Europa. Exemplo, William Gomes no topo, que o São Paulo tem 20% mais 3% de mecanismo. Então, se o Porto vende ele por 50 milhões de euros, 60 milhões de euros, 60 milhões de euros, 70 milhões de euros, a multa dele é 80, tá? E ele é vendido por 70 milhões, para você ter uma régua, o São Paulo ganha 100 milhões de reais no William Gomes. Olha só, 100 milhões só na venda do William Gomes. Aí você pega o Beraldo, que está jogando de volante agora, fez gol, assistência e está crescendo no Paris. Tem muita gente atrás dele querendo contratar o Beraldo. É uma possibilidade. O São Paulo tem um farpelo lá de, sei lá, 1,5%, 2% em cima dele. Tem o Juan, que está no Gostep. O São Paulo tem mais 1,5% em cima dele. Também é outro jogador que está cotado para ser vendido. Você tem o Morato, que está no Nottingham Forest. Também está recebendo sondagem que eu vi na Inglaterra. Você tem o Tuta, que está jogando no mercado árabe. Foi comprado caro, mas é um jogador que, com essa guerra que está acontecendo, com os problemas, pode ser que saia. Pode ser, não falei que vai. Tem o Diego Costa, que está no Krasnodar. Também tem clube interessado dele, que está na Rússia. Você tem o Ferreirão, que tem gente indo atrás. O Elinho, que teve um problema de briga e racismo no México. Você tem o Neverton, que também está bem. Pô, fiz uma matéria sobre ele e o Ferreirão ontem, está fazendo gols. O Sara, Fernando lembrou muito bem, tem o Gabriel Sara, que também é outro que está na mira para poder ser vendido. O Casemiro, o contrato está encerrando, então não vai ter venda. Então, assim, são alguns dos muitos nomes que nós temos. Tem o Wellington, que está no Southampton, está aí o Flamengo. O David Neres subiu, machucou. Então não deve sair também. Então, assim, o Flamengo está de olho no Wellington, o Palmeiras falaram que está de olho no Wellington. Tem muitos jogadores que estão aí. O PR pode ser vendido. Então tem muitos jogadores que passaram pelo São Paulo. Olha a lista que eu passei para vocês, jogadores. Sei lá, falei aqui 10 nomes, 11, 12 nomes. Desses 12, vamos imaginar que seja feito, sei lá, 4, 5 vendas. E você consegue monetizar os jogadores. Vamos imaginar que o São Paulo consiga, sei lá, somando a venda do William Gomes, desses jogadores todos, bota aí na conta do papel uns 120 milhões. Cara, 30 milhões é totalmente exequível na janela de meio de ano. Totalmente exequível. Acho que você concorda comigo que se você pegar o Bobadilha, se você pegar o Tapia, que é um jogador que também está sendo muito visto. Agora, bote na sua cabeça. Entre 2 a 4 jogadores, o São Paulo vai vender. Caralho, Zanca, tem que vender? Tem. Mas isso não é o Rui Costa querendo sacar. Não, isso é verdade. Isso precisa mesmo vender. Não tem jeito. Assim, a palavra que eu escuto falando com os dirigentes do São Paulo. Inevitável. Não tem nada a ver com o Macis, não tem nada a ver com o Rui Costa, com o Rafinha, com o Roger Machado. Vamos ser justos. Inevitável. Bota aí. Estou falando para vocês há meses, quem me acompanha aqui. Tem que vender de 2 a 4 jogadores. Não terá outro jeito. Tem que vender de 2 a 4 jogadores. Beleza? Põe isso na sua cabeça. Então, o Rui Costa vai vender de 2 a 4 jogadores. Pode ser um jogador que a gente não queira vender. Pode ser o TT, pode ser o Luca, pode ser o Mike, pode ser o Nicolas, pode ser jogador que a gente não está afim de ver sendo vendido. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Tem Rian Francisco, tem o André Silva, que está voltando de lesão, mas voltou mal. Pode ser que o São Paulo acabe se desfazendo dele. Então, pode ser que o São Paulo faça trocas, pode ser que o São Paulo faça vendas, mas o São Paulo tem que monetizar. Então, essa é a primeira parte do assunto do mercado da bola. Coloquem na cabeça de vocês. E o Rui Costa sabe disso. E sabedor que o São Paulo vai ter que fazer venda no meio do ano, sabedor que o São Paulo vai ter que fazer comercialização de atletas, ele também é sabedor que o São Paulo vai fazer contratações. Tá? Vai fazer contratações para poder fazer este assunto. E aí entra o Rui Costa com o Roger Machado. O Rui Costa ele enxerga que o São Paulo consegue fazer uma moldagem do grupo do São Paulo mais ao feitio do Roger Machado, e aí é que mora o meu medo. Eu não acho que o Roger Machado tem que participar dessa transformação do elenco do São Paulo. Esse é que é o ponto. Eu tenho receio do São Paulo transformar o time do São Paulo no feitio da cara do Roger Machado e o time do São Paulo ficar uma bosta. O São Paulo transformar um time que era mais feitio do Crespo, era uma cara mais montada ali, você tinha uma outra estrutura, e daí, de uma hora para outra, você montar o feitio do Roger Machado, como era no Inter, por exemplo. E aí,
E aí, não, ainda não falei, Enzo, vou falar logo depois desse assunto aqui. E aí o São Paulo está começando a ficar de olho no mercado, como por exemplo, um pontas. O São Paulo quer mais um zagueiro, porque o Arboleda deve sair, vai abrir espaço na folha. É, o São Paulo deve provavelmente ir atrás de mais volante. E aí tem o Thiago Maia, que o São Paulo continua de olho. Zanqueto, mas por que você está trazendo esse assunto de novo? Muito simples, porque o Internacional falou que ia entrar em acordo com o jogador e eu tive a informação ontem perguntando que o São Paulo continua monitorando a situação do jogador de perto, porque o Internacional não chegou num acordo com eles. Não chegou num acordo, tá? Não chegou num acordo. Então, o Thiago Maia é uma possibilidade. Pode ser que ele chegue no meio do ano e fale: o Inter não vai receber nada, o Inter pagou 25 milhões do cara. Ao invés de não receber nada, pode ser que o Inter fale: vamos fazer uma troca aqui. Então, o Thiago Maia é sim um jogador que o São Paulo fica de olho por conta de um pedido do Roger Machado. Pode ser por pré-contrato, pode ser por uma troca, pode ser algumas coisas com relação a isso, tá? Ele quer mais um ponta, quer mais um volante, quer mais um zagueiro para reposição do Arboleda. Isso pelo menos, tá? Isso pelo menos é o que eu ouvi, são essas 3 posições. Aí vai depender de quem a gente vai acabar vendendo no meio do ano. O Lama ganhou. Temos Sul-Americana pela frente. Tirone, Sul-Americano, São Paulo lidera o grupo 6 pontos, jogo na altitude de Bogotá, intervalo para preparação mínimo, e tudo isso leva ao São Paulo com um time misto, barra reserva, né? Pela primeira vez com o Roger Machado, talvez o time mais mexido ainda do que em Montevidéu, quando começou a Sul-Americana, quando o São Paulo venceu o Boston River, né? O Roger, além dos contundidos, deixou em São Paulo 7 titulares, né? Então, são ao todo 10 baixas, e o São Paulo vai com um time bem alternativo. Não foram, anota aí, anota aí. Lucas Ramon, Rafael Tolói, Enzo Dias, Danielzinho, Luciano, Caleri. Ainda falta um, né? São 7. E ainda falta Lucas Ramon, Tolói, Enzo Dias, Danielzinho, Luciano, Caleri, Bobadilha, não? E o Arthur. Caramba, como não o Arthur? São 7 titulares, né? O Arthur, estava me esquecendo do Arthur, além dos machucados, Pablo Maia, Lucas e Marcos Antônio, né? Totalizando 10 baixas, né? Só nessa brincadeira aqui, os 3 principais jogadores do time não vão. Luciano, Caleri e Arthur. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Então, com essa galera toda que nem viajou, Lucas Ramon, Tolói, Enzo, Danielzinho e tal, eu imagino um time completamente modificado. Estão falando até em goleiro, é isso mesmo? O Coronel pode ter sua primeira chance, hein? Quem diria? Na verdade, São Paulo foi para Bogotá, tirando com 25 jogadores, sendo 3 goleiros. Até daria para o Roger escalar um time experiente e deixar a molecada só para o banco. Mas pelo desgaste é possível que ele coloque alguns jovens desde o início. Coronel não é jovem, né? Seria uma oportunidade para ele no gol a primeira. Mas, por exemplo, você falou no Bobadilha, o Bobadilha foi, mas está desgastado, teve a gastroenterite recente. O Ferreirinha, recém-recuperado de lesão, foi. Então é difícil que Bobadilha e Ferreirinha, por exemplo, comecem o jogo, né? E aí, provavelmente, o Roger vai utilizar garotos. Para a posição do Bobadilha, ele levou o Jorge, levou o Hugo pela primeira vez. Para a posição do Ferreirinha, ele tem o Luca. Então é possível que o São Paulo tenha um time misturado entre reservas e jovens. Titular mesmo, foi o Alan Franco, né? Que também, por conta do Tolói poupado e das questões com a zaga, né? Com dificuldade, e por não ter jogado contra o Mirassol em Campinas, por estar suspenso, o Alan Franco vai ser meio que o esteio, né, desse time completamente mexido. É um jogo em que o Roger arrisca bastante, mas me parece necessário esse jogo de respiro, até pelo desgaste da viagem, mais de 8 horas até Bogotá. Tem a volta, tem o Bahia domingo, o Bahia descansado no Brasileiro. E esse jogo é aquele assim, se vier um empate,
será espetacular. O São Paulo faz 2 visitas seguidas pela Sul-Americana em que 1 ponto nos 2 jogos, 1 ponto em 6, permite que o time na volta, jogando contra o Milionários no Morumbi e contra o Boston River também no Morumbi, ele consiga se classificar com esse 1 ponto na visita, no mínimo 1 ponto. Seria lindo empatar esse jogo já, né? Para não precisar empatar com o O'Higgins na outra. Mas o São Paulo arrisca, né? E vamos combinar, por um time que tem, na verdade, um histórico superior ao São Paulo em confrontos diretos, o Milionários, a última vez que pegou o São Paulo na Sul-Americana, era o São Paulo de 2007, campeão brasileiro, melhor defesa do Campeonato Brasileiro, defesa menos vazada da história. O Milionários ganhou no Morumbi e em Bogotá, naquele ano, eliminando o São Paulo. Nesta edição, o Milionários perdeu o primeiro no Chile, ganhou o segundo do Boston River, e se ganha do São Paulo, ele entra na briga, ele vai aos mesmos 6 pontos do São Paulo. Então é um jogo decisivo para o time colombiano, que também reagiu no Campeonato Colombiano, vencendo o Tolima na última rodada e se aproximando ali do bloco dos 8 primeiros colocados, que lá é mata-mata, né? Classifica os 8 primeiros e aí eles jogam. Então o São Paulo pega um adversário em alta nesse momento. Agora, uma pergunta que não quer calar. Vai jogar time completamente reserva, vai jogar o Alan Franco, vai jogar até o Coronel, o goleiro, pode jogar. Isso tira um pouco do peso para o Roger, caso não ganhe, caso perca o jogo? Eu não sei, da minha análise, sim, mas essa é a minha análise, né? Do jeito que a coisa está contaminada, né? Se até ganhar do Mirassol é ruim, por 1-0, eu estava comparando, né? O Palmeiras ganhou do Mirassol por 1-0 também, né? Ninguém ficou pedindo a saída do Abel por conta disso. Mas então é isso. Aí eu acho que a gordura nas 2 primeiras partidas da Copa Sul-Americana, eu acho que propiciavam esse risco. Eu acho que o Roger, nesse caso, está pensando não apenas no emprego dele, mas no São Paulo nas 3 frentes, né? Sim. Então, eu acho que todo mundo não tem que largar, não pode largar o brasileiro, não pode largar o brasileiro, não pode largar o brasileiro. O jogo mais importante da semana é contra o Bahia, porque o São Paulo já tem 6 pontos na Sul-Americana, né? Bom, vamos lá. Coronel. É isso, não? Cédric. Coronel Cédric, não, Mike não. Mike nem foi. Nem foi, rapaz. Coronel... Foi o Igor Felisberto. Coronel Cédric, Alan Franco, Dória. Ou Sabino. Ou Sabino. E o Wendel? Não. Ou Nicolas. Aí, Jordiney. Luan e Cauli. Né? Tá. Aí, André Silva, Ferreirinha, Tapia e Luca. Ferreirinha acho que no banco, né? É mais ou menos isso. Imagino que seja mais ou menos isso. Rapaz. Enfim. É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Muito bem. De novidade, né? 2 jogadores que nunca tinham sido relacionados pelo Roger. Aliás, o Igor Felisberto também não, então 3. Igor Felisberto, ele vai cortar um do banco, mas Igor Felisberto, o Hugo, volante, depois de muito tempo, né, depois daquela lesão no joelho, ele não conseguiu fazer a pré-temporada, ele está relacionado. E o Paulinho, o atacante, essa talvez seja a grande novidade, né? Porque ele se machucou na final da Copa São Paulo, vinha sendo utilizado pelo Crespo e também está na lista dos relacionados. Bom, São Paulo, a situação do grupo é a seguinte: São Paulo é líder, tem 6 pontos, o O'Higgins tem 3, Milionários tem 3 e o Boston River tem 0. O O'Higgins enfrenta o Boston River, os Milionários enfrentam o São Paulo. E aí, galera, e o Hulk? Gostariam do Hulk no São Paulo? Isso chacoalhou a internet. O Hulk está para sair do Atlético Mineiro. Tá para sair já. E só que
a questão do Fluminense, o Hulk vai pro Fluminense. Ninguém confirma. Todo mundo, eu tenho pessoas ligadas ao Atlético Mineiro, que eu falei, todo mundo fala que é o Fluminense, né, que porque o Fluminense estava negociando com o Hulk um tempo atrás, então falam que era o Hulk, a situação do Hulk com o interessado aí é o Fluminense, mas ninguém confirma de forma oficial. Fala, é o Fluminense que fez uma proposta assim, assim, assim. Ninguém confirma isso. Ninguém. Tem uma ideia que seja o Fluminense, o time que o Hulk mais conversa agora, mas não tem nada oficial confirmado, tipo assim, é o Fluminense que está... Não é. Parece que muito provavelmente seja o Fluminense, mas já ouvimos falar de Botafogo, Grêmio, aí tem o Fluminense que é o mais forte. Mas e aí, pode ser o São Paulo? Acho muito difícil, mas pode ser o São Paulo. Acontece que eu quis trazer o Hulk aqui porque muitos torcedores adoraram a ideia do Hulk. E aí, torcedor, gostaria do Hulk no São Paulo? Eu não sei, né? Falam que ele ainda, mesmo saindo do Atlético, mais velho, ainda receba valores astronômicos. E ele não quer, parece que um ano e meio, parece que ele quer mais anos, parece que ele quer um contrato maior, né? O jogador quer ficar o máximo de tempo possível, 3 anos, 4 anos, né? Então o Hulk não seria baratinho, não. Mas não é de se descartar, não. Tem uma chance do São Paulo estar na jogada? Acho que muito remota, muito pequena, mas não dá pra descartar não, porque aparentemente o clube aí é o Fluminense, mas ninguém confirma, mas eu quis trazer esse nome porque é um nome que eu estou vendo que agradou demais a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, muitos pelo que eu vi, adorariam uma possível ideia do Hulk no São Paulo. Mas e aí, torcedor, fala aí comigo, gostaria do Hulk, sim ou não? Acha que ainda valeria a pena em relação à idade dele, salário? Deixa aí nos comentários. O vídeo